Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu querido e amado irmão. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E nesse 34º domingo do tempo comum, a igreja celebra Cristo Jesus, Rei do Universo. E como Jesus é Rei, do Universo? Em que sentido? Em que aspecto? Por que Jesus é Rei? Quem disse que Jesus é Rei? Então, nós iremos ver isso na liturgia da palavra deste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vamos ver aí as leituras que a igreja nos propõe nesse domingo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento também intelectual, que também acontece isso, e para o nosso crescimento em comunhão, intimidade com Deus. Quem é Jesus e como Jesus é Rei? Veja, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, um trechinho bem curtinho do livro que tem uma linguagem apocalíptica, do Antigo Testamento, Daniel, livro do profeta Daniel, vai dizer o seguinte, Continuei insistindo na visão noturna. Então Daniel estava tendo algumas visões. E eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem. Vinha um como filho de homem. Jesus sempre foi chamado como o filho do homem nas Escrituras e no seu tempo em que viveu entre nós. Aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Então, Daniel estava vendo o céu, estava vendo um ancião de muitos dias, ou seja, o Pai, Deus Pai, Deus na pessoa do Pai, e ele vê que se aproxima do trono do ancião de muitos dias, um como que aparência de filho de homem, que é Jesus Cristo. E ele foi conduzido até a presença do Pai. Eu acredito aqui, meus irmãos, que Daniel já estava vendo de maneira, como é que posso dizer, futura, Ele ainda não tinha acontecido a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, mas Daniel estava vendo o futuro, o futuro do Filho de Deus que subia na sua ascensão. Veja, isso aqui é bem interessante. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha. Então é como se Daniel já estivesse lá no céu, vendo Jesus chegando naquele exato momento da ascensão. Vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Jesus sobe e é conduzido à presença do Pai. Aí veja, naquele momento, quando ele é glorificado, Jesus senta à destra do Pai, senta à direita do Pai, e quando ele é glorificado, veja o que é dado a Deus, ou melhor, a Jesus, Deus Filho. Foram-lhe dados poder, veja, foram-lhes dado poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. E aí nós podemos ver Jesus sentado à destra do Pai, recebendo o cetro de ouro que vai levar Jesus a governar todos os povos, raças, línguas e nações. Por um tempo, Denis, e depois deixar de reinar? Não, por toda a eternidade. O seu reino é eterno, diz o profeta Daniel. E na segunda leitura de hoje, que é tirada do livro do Apocalipse, vem se fazer vamos dizer assim, dar-se uma eficácia a esse reinado de Cristo. E, melhor, nós participaremos com eles, a Trindade, mais especificamente com ele, com Cristo. Nós reinaremos com ele. São Paulo vai dizer, se com ele morremos, com ele viveremos. Então, ele de maneira mais explícita aqui, o livro do Apocalipse, que também tem uma linguagem apocalíptica,
vai falar de Jesus como sendo rei e também de nós participando, né, do três munos de Cristo. O reinado, né, o seu reinado, o seu profetismo e o seu sacerdócio, né, que santifica a humanidade. Veja, Apocalipse 1, versos do 5 ao 8. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, né? Veja, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Então Deus, na pessoa do Filho, nos faz um povo, né, para o reino eterno de Deus, nos faz participantes do sacerdócio de Cristo, tornando também sacerdotes cada um de nós para o seu Deus e Pai. E também nós participamos do profetismo de Jesus. A Ele, a Cristo, seja a glória e o poder em eternidade. Amém. E aí, conclui-se a segunda leitura de hoje do Apocalipse dizendo: olhai, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Também aqueles que o transpassaram na cruz, todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então Jesus diz dele mesmo, como sendo o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas, diz que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Então Jesus se denomina como o Todo-Poderoso. Não está na liturgia deste domingo, mas aqui no livro de São Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no finalzinho do Evangelho, capítulo 28, a partir do versículo 18, né? Então, veja, 28, 18. Jesus vai dizer assim aos seus apóstolos após a sua ressurreição. Jesus se aproximou e lhes falou: concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Tem tradução bíblica que vai dizer, não concederam, mas foi-me dado todo o poder, né, no céu e na terra, né? São Mateus, deixa eu pegar aqui. Estou com a Bíblia NVI, né, uma Bíblia protestante aqui. Eu estava com a Bíblia a Bíblia do Peregrino. Agora vamos para a Bíblia protestante, para ver a linguagem aqui. A Bíblia NVI. Mateus 28, versículo 18 vai dizer: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí Jesus manda-os em missão. Então nós podemos ver que Jesus tem autoridade, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Por isso ele é rei. Rei não somente deste mundo. Ele reina neste mundo, mas ele não é rei deste mundo. Claro que o seu reinado abrange também a terra, mas ele não é rei deste mundo. O evangelho de hoje deixa isso muito claro. São João deixa isso muito claro para nós, narrando aquela conversa entre Jesus e Pilatos no dia que Jesus estava para ser julgado, ou estava sendo julgado já, né? Melhor dizendo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18, versos do 33 ao 37, 33b ao 37. Veja,
Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Porque disseram, né? Ele se diz rei dos judeus, ou ele é o rei dos judeus. Versículo 34, Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? E aí Jesus vai dizer, né? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Por que Jesus está enfatizando que o reino dele não é daqui? Porque, por exemplo, Pilatos estava julgando Jesus, né? Mas porque, de alguma forma, Jesus ameaçava o reinado de Herodes, né? Por isso que Herodes, não esse atual que estava para julgar Jesus, né? Também como Pilatos estava, mas o seu antecessor, também Herodes, tentou matar Jesus quando Jesus tinha 2 anos de idade. Né? Tentou matar Jesus com 2 aninhos de idade. O massacre dos inocentes. Matem todos os meninos de 2 anos abaixo. Né? Por quê? Porque os magos que vieram do Oriente disseram: nós viemos adorar o menino, o rei dos judeus que acabara de nascer. E Herodes ficou dizendo: que história é essa? Eu é que sou o rei. Né? Então, quando Jesus enfatiza aqui dizendo que o meu reino não é deste mundo, é porque muitos queriam fazer de Jesus um rei político, social, um rei que tivesse um poderio militar para desbancar Roma, que subjugava o seu povo judeu naquela época. Mas Jesus vem enfatizar que o reino dele vai para além de questões políticas. É um reino eterno. Por isso ele diz, né? Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Né? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, quando Jesus diz o meu reino, veja, São João, capítulo 18, versículo 26. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Né? Então Jesus está dizendo: o meu reino não é daqui. O meu reino é da eternidade. O meu reino é um reino de glória, como mostrou Daniel, Jesus sentado à direita do Pai, como mostrou Apocalipse, Jesus sendo entronizado no céu como rei de todos os povos, raças, línguas e nações. Mas o reinado social de Jesus também deve acontecer aqui. Nós que somos súditos do rei Jesus, devemos viver de acordo com as leis deste rei. E as leis desse rei é justiça, verdade e santidade. Nós precisamos viver de acordo com as leis do reinado de Cristo. E esse reinado, ele se concretiza na glória, porque não é um reinado só deste mundo, e muito menos um reino deste mundo somente, né? Ele se concretiza na glória, mas nós precisamos viver como súditos do Rei da Glória e implantar neste mundo o reinado social de Cristo, leis civis que sejam reflexos da lei eterna, da lei natural, leis que sejam leis justas segundo a justiça divina, segundo a justiça de Cristo, né? Leis santas que reflita a glória e a santidade de Cristo. Então, peçamos ao Senhor a graça de reinarmos com Ele, de reinarmos com Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e que viva Cristo Rei do Universo. Amém.